nós vamos acrescentar um outro componente. Tirar o resistor e vamos colocar um capacitor como carga. Então, ele vai estar em aberto aqui, não vai ter um resistor de carga, vai estar... Nós vamos fazer a medida direto no capacitor. Perfeito? Então, nós vamos fazer isso no LT-Spice. Nós vamos ver que quando ele estiver conduzindo, no estado de condução, do mais para o menos, no semiciclo positivo, ele vai subir o potencial seguindo a tendência da entrada senoidal até chegar no pico, mas é o pico menos o valor VD-ON do diodo. Então, VP menos VD-ON. E aí ele vai carregar o capacitor e o capacitor vai ficar carregado. Por quê? Porque eu não vou ter como descarregar ele, porque eu não tenho nenhum componente fechando o circuito, nenhuma carga para descarregar. Então ele vai permanecer nesse estado de valor de pico menos VD-ON. Perfeito? Então voltamos mais uma vez para a tela do LT-Spice. E agora nós vamos substituir o resistor. Se apertar o Delete, vai aparecer essa tesoura e você pode clicar em cima de qualquer componente que ele vai deletar. Depois aperta no ESC, que ela desaparece. Eu vou aqui colocar um capacitor. Vou colocar um capacitor C1. E vou atribuir um valor. Eu vou colocar somente, propositalmente, apenas 50 microfarad. Perfeito? E nós vamos simular. Quando manda simular, olha, nós já podemos ver aqui, observar algumas coisas bem interessantes. Então, nós temos aqui a entrada em verde, né? Nós sabemos que essa entrada aqui é a senoidal. E a saída é o que está aqui nessa outra cor. E ela vai estar subtraindo o nosso 0,47 volts do VD-ON, né? Então vai ser um pouco menor que a tensão de pico. Como eu não tenho nenhum caminho para descarregar o capacitor, ele vai permanecer carregado durante todo o instante, porque eu estou sem carga, né? Mas nós já podemos ver uma outra coisa interessante. Veja que a tensão de pico reversa em cima do diodo, ela é de aproximadamente 2 vezes o valor de pico. O valor de pico é 5 volts, né? Então, se eu clicar aqui, eu posso ver a medida. Então, 9,53. Então, o valor de pico negativo é aproximadamente 2 vezes o valor de pico. O valor de pico a pico, ele é exatamente 2 vezes, porque eu tenho aqui, ó, vamos colocar esse pico aqui, ó, 400 mili mais 9,50 e pouco. Então, praticamente 10 volts. Então, de pico a pico, a tensão em cima do diodo é 2 vezes o valor de pico. E considerando que o valor de 0,7 é muito baixo, 0,47 é muito baixo, nós podemos dizer que a tensão de pico reversa em cima do diodo é praticamente 2 vezes o valor de pico quando eu uso um filtro. Aqui seria um retificador de meia onda com filtro. Perfeito? E nós enxergamos que a tensão reversa em cima do diodo, V reverso no V no diodo reversa é igual a 2 vezes o valor de pico. Não é verdade? Então nós temos aqui a apresentação mais uma vez, foi esse teste que nós fizemos, essa simulação. Considerando aqui tudo ideal, nesse caso aqui com o modelo e capacitor ideal, eu não teria nem... Você vê que está tendo em cima do diodo, nós vimos essa forma de onda em cima do diodo, deu menos 2 VP. Nós sabemos que na verdade é menos
o valor de pico reverso seria menos 2Vp, seria 2Vp menos o 0,47 ou 0,7 ou 0,8, o valor que for do VD1 do diodo. E agora nós temos um circuito com carga. Então, agora eu tenho o diodo, o conjunto diodo-capacitor, que é o retificador com filtro, e acrescentamos uma carga. Quando nós temos uma carga, agora o capacitor vai ter por onde descarregar. Então, ele vai carregar com o valor de pico menos o VD1, que é o valor de condução do diodo, e ele vai caindo com o tempo até chegar no próximo pico. Isso depende da constante de tempo, do tempo de descarga do capacitor. Na verdade, é o tempo de descarga que vai depender do conjunto capacitor e resistor. Então, é uma relação de compromisso entre os dois. É um CR. A constante de tempo depende tanto do C quanto do R. Então, esse conjunto CR vai me dar um tempo de descarga de capacitor que vai fazer com que essa queda ocorra até chegar no próximo ciclo da senoide. Perfeito? Então, agora nós vamos voltar para o circuito, para o simulador mais uma vez. Vamos acrescentar o resistor de carga. Então, estamos agora mais uma vez com o simulador. E agora nós vamos colocar uma carga aqui nesse circuito retificador de meia onda com filtro. Eu vou acrescentar o resistor. Vou atribuir um valor para o resistor. Vou colocar aqui até um resistor bom. Uma carga relativamente grande, de 1K. E vou fazer a ligação dos NETs. Agora eu tenho um resistor de carga na saída. Perfeito? Com essa saída que está constante aqui, porque eu não tenho como descarregar, e como que esse conjunto vai atuar quando ele estiver ligado. Então vamos simular mais uma vez. Pronto. Feita a simulação, dá para perceber aqui, que o capacitor descarregou bastante, depois recarregou mais uma vez, descarregou bastante, por causa da constante de tempo de descarga do capacitor, que o conjunto R e C, a constante de tempo depende de RC, fez com que ele descarregasse até esse ponto aqui. Vamos ver até que ponto ele descarregou. Então, no valor de pico, ele vai estar lá 5 volts menos VD1, 4,48 volts mais ou menos. Quando ele chega no outro semiciclo, o valor mais baixo, que chega, que ele descarrega até 3,8 volts. Depois ele carrega novamente e vai descarregando. E assim vai acontecendo a saída. Se eu melhorar, como é que eu posso melhorar isso? Eu posso aumentar o valor desse capacitor. Eu vou aumentar em 10 vezes. Colocar ele com 500 microfarad. E vou rodar mais uma vez. Você viu aqui, vocês podem ver, melhorou bastante a resposta do capacitor, A resposta de saída do meu retificador está bem menos ondulada. Então, a constante de tempo agora é bem maior, então ele demora mais a descarregar. Então, ele cai bem menos antes do próximo ciclo. Então, ele caiu aqui de 4,3 até 4,2. Caiu bem menos que no outro caso. Então, uma coisa interessante é que se essa carga aqui que eu ligar no retificador for muito baixa, isso também vai me dar problema. Então, se eu tiver uma carga aqui, por exemplo, de 200 ohms apenas, eu vou manter o capacitor em 500 microfarad, eu só diminuir o tamanho da minha carga. Então, com a diminuição da carga, vai diminuir
a constante de tempo, então ele vai descarregar mais rápido. Então eu vou ter mais ondulações na saída. Então eu vou mandar rodar mais uma vez e olha o que aconteceu. Aumentou a ondulação de saída. Então agora ele caiu para 3,8 volts. Então caiu novamente, né? Então caiu a qualidade. Então existe uma relação aqui de compromisso entre o valor da capacitância do filtro e a carga. Então significa que o meu retificador ele não é estável, ele vai variar a sua qualidade de acordo com a carga que eu vou pendurar no meu circuito retificador de meia onda com filtro. Legal? Lembrando que continua aqui, ó, a tensão do diodo aqui, ó, continua sendo 2 vezes a tensão de pico reversa, né? A tensão do diodo reversa. Então o diodo tem que aguentar 2 vezes a tensão de pico reversa. Beleza?